internautas, Diário Cast de número 7. Hoje estamos com uma convidada muito especial, né, Beto? É isso aí, galera santista. Hoje aqui ó, vai ser fenomenal. Fabiana Meschini. É isso aí, Fabiana, que trabalha hoje atualmente na TV Cultura, é uma das candidatas a vereadora para representar a mulher lá nas cadeiras da Câmara, né? É, e hoje elas vão estar bem representadas também, né, Leandro? Com toda certeza. Fabiana, para a gente é um privilégio ter você em nosso programa. Tá? A gente queria que você falasse um pouco mais para o público santista, depois de se apresentar. Né? Fabiana Meschini. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra. Sou Fabiana Meschini, tenho 48 anos, fiz ontem, né? E só lembrando que não parece, né? Não, que ao vivo não parece, né? Sou mãe, né? Tenho um mais velho postiço, né? De 28 anos, o Leonardo, que hoje eu tenho um neto, o Gael, que é a coisa mais linda do mundo. Você já tem neto? Eu tenho neto. Que isso? Tenho o Vitório Meschini, te amo, 12 anos, jogador. Olha, goleiro caro, né? E um dos meus objetivos hoje de ter entrado na política, eu trabalhei muitos anos, né? Em 2000 eu trabalhei como assessora da Câmara, né? Da presidência da Câmara de Santos, quando o Jama, né? José Antônio Marques de Almeida era o presidente da Câmara. Né? Então, a gente vai entrar nesse assunto. É o seguinte, Fabiana Meschini hoje é uma das candidatas e assim, ela tem toda uma trajetória. Não aconteceu isso do nada na sua vida, né, Fabiana? Não. As coisas teve uma escalada, como ela já iniciou ali, ela foi assessora, trabalhava nos bastidores, né? Sim. E como que era essa história dos bastidores? Como começou essa história dos bastidores na política? Quando você trabalha com política, a política no Brasil é uma coisa muito difícil, né? A gente trabalha num país que tudo é muito injusto, então assim, é muito complicado você falar de política, porque política mesmo, se a gente for colocar no papel, é muito além do que a gente faz hoje, né, no país. A gente fala de gestão pública, de gestão pública e tal. Mas eu sempre fui apaixonada por ser assessora, porque você tem acesso a várias coisas de leis que talvez você como um cidadão comum não tenha, né? E aí você faz parte de um processo também de várias criações de leis, de criações de novas políticas que ajudam o ser humano. Porque o que é o bom da política? É você ajudar as pessoas, né? Você ser o porta-voz do nosso público, né? E isso é uma coisa que é apaixonante. Eu sempre gostei, mas nunca pensei que eu ia ser ir pra frente da situação, né? Nunca militou em nenhum partido, nunca militou em nenhuma campanha. Eu trabalhei muitos anos com vários assim, partidos, mas assim, eu sempre gostava de estar nos bastidores, né? Fazendo toda a assessoria, fazendo a produção, vendo o que o teu candidato, né? O teu que você o teu assessorando vai falar, o que a gente pode fazer para melhorar, né? A assessoria apaga muito incêndio, mas também ajuda bastante num monte de coisa, tal. E quando eu fui convidada, né, pelo PRTB, isso foi em que ano, Fabiana? Onde começou? Em 2000, comecei em 2000. 2000. Em 2000. Já fazem 24 anos, entendeu? Mas também fiquei muitos anos longe, né? Que eu trabalhei muitos anos, né? Eu tinha imobiliária, então sempre fui vendedora a vida inteira, então alguma vez vendedora, todos nós somos, tem gente que fala que não é vendedor, mas todos nós somos vendedores. E você, santista, deve conhecer o sobrenome Meschini, né? Sim. Muito conhecido na região. Alguma casa já comprou ou já alugou com a imobiliária? Com a Meschini imobiliária. Um dos nossos 740 inscritos hoje, né? Porque isso aí vem aumentando continuamente, já deve ter comprado, alugado ou vendido uma casa pela Meschini. 740 só para começar, né? Lembrando que a gente está há pouco tempo, né, Leandro? É uma semana, né? Uma semana de programa, né? Uma semana, graças a Deus, está abençoado. Olha que legal. Abençoado. Mas com certeza um desses 740 já fez parte da história Meschini. Porque foram 15 anos praticamente, né, imobiliário. E aí tu sempre por trás das câmeras, sempre por trás dos holofotes, sempre por trás dos políticos. Sim, assim, né, e eu era vice-presidente da empresa, né, que é o meu marido, o Carlos Meschini, que sempre cabeceou, mas a gente sempre falava que a gente era a dupla Neymar e Robinho. Olha que maravilha. Que eu montava a venda e eu mandava para ele fazer o gol, que essa era a nossa maior parceria, né? E eu acho que o legal, o interessante da venda, como a gente está falando, todos nós somos vendedores, é o vendedor entender exatamente o que o cliente quer. Quando você traduz o que o cliente quer, a venda, ela já 50% ela foi.
né? Sim. E eu sempre falei, eu vendo imóvel, eu não mostro imóvel, eu não sou mostradora de imóvel. Isso, as pessoas, elas têm um problema de entender isso, né? Porque quando você vende um imóvel, você traduz, você fala mais ou menos o que o cliente quer. Eu sempre comecei uma venda do fim para o começo, porque você precisa saber como que ele vai pagar, como o vendedor quer, como o comprador vai fazer. E você vai fazendo toda a documentação para você ver os imóveis que sobraram, que está no perfil dele, para você ir lá e mostrar o imóvel, né? Sim. Então, sair mostrando não era o meu objetivo. Então, eu sempre trabalho muito com alto padrão, que é uma das coisas que eu gosto muito, né? Porque vender imóvel é igual a todos os trâmites. Um imóvel de 500, de 5 milhões. A diferença é você entender cada nicho de cada cliente, o que cada cliente precisa, como ele pode pagar. Quando você entende isso, fica muito mais fácil vender. Com toda certeza. Eu lembro que a Mesquinha, ela ficou muito forte no primeiro boom imobiliário que Santos teve. Sim. Isso a gente fala dos anos 2000 aproximadamente. 2010 começou a melhorar, 2008, 2009, até uns 2016, mais ou menos. Né? E agora a gente vê um novo fomento, né? Novas imobiliárias, trazendo agora, se usando muito do digital, das redes sociais. E a gente vê um novo momento das imobiliárias em Santos. Isso é muito engraçado, né? Então elas estão investindo muito no digital, na aparência dos corretores, eles viraram personagens, né? Alguns corretores aqui viraram personagens. Existem até reality shows, né? Hoje tem até realities de vendedores de imóveis. De vendedores, que tem de luxo. Reality, que tem o irmão que um é o arquiteto, que já dá a solução para o cliente e outro que vende. Você joga na piscina quando vende um imóvel. Exatamente. Mas hoje em dia, né, gente, a gente tem que entender que, assim, eu tenho 48 anos, então, assim, hoje eu me sinto jurássica para algumas coisas do mercado imobiliário. Mas, meu Deus, você tá jurássico com 48, eu tô o quê? Tiranossauro? Mas o que é legal que a gente tem que Homem das pedras. Homem das pedras. É que as vendas, elas vão se atualizando. E hoje, quando a gente tem internet, a gente tem YouTube, isso tudo fomentou muito a você diminuir os gastos que uma imobiliária tem, que antigamente era muito telefone, né, era um e-mail marketing, que hoje tem a LGPD, que isso inviabilizou, né, que é a lei de proteção de dados, né, e tal. Então, assim, hoje o que você tem? Na realidade, o corretor, ele faz vídeos, né, onde que ele posta em tempo, às vezes, real, o imóvel que ele está mostrando, todas as dimensões, né, se pega uma pessoa que sabe falar bem, isso ajuda bastante. E hoje, assim, a questão do tempo, otimização do tempo, as pessoas não têm tempo para sair, para ficar vendo vários imóveis, né? O corretor de imóveis, se ele se prontifica a ser corretor, ele vai entender que ele vai trabalhar 7 dias da semana, ele não tem folga, porque sábado e domingo é o dia que mais ele vai atender o cliente. Entendeu? Uma pessoa que trabalha em um outro lugar, ou São Paulo, qualquer outro lugar, que só sábado e domingo ele tem. Então, hoje os vídeos ajudaram muito a pessoa a entender a dimensão do apartamento e ele nichar mais. Então, ele escolhe, né, dentro desses imóveis que ele viu. Eu sempre falo, o corretor, no máximo, tem que mostrar de 3 a 4 imóveis. Depois disso, ele está trabalhando para outro corretor vender. Porque ele não conseguiu nichar exatamente o que o cliente quer. Então, você vai mostrando, você traduz o que o cliente quer, né? Primeiro você vende, mostra o imóvel, aquele que ele fala que pode pagar, mas ele não vai querer, né? Aí você vai mostrar um imóvel que vai estar dentro do orçamento, mas que ele vai precisar reformar. E aquele imóvel que ele vai achar que não pode comprar, que vai ser um pouco mais do valor, mas 80% é o que ele vai comprar. Então, assim, o cliente nunca vai te falar quanto que ele tem de dinheiro. Com toda certeza. Né? O que você precisa entender é que, assim, quando você vai levar um cliente na casa de uma pessoa, que você está abrindo a privacidade dela, então a gente tem que trabalhar com possibilidades. E dentro dessa possibilidade, pelo menos tem 50% de chance de vender. Não, que às vezes até o cliente ele não tem o capital, né, do investimento, mas ele busca uma forma. Né? Se ele gostar muito do imóvel, for o sonho dele, falar, não, eu preciso morar aqui, me sinto aqui em casa, ele vai buscar um meio, ele vai financiar, ele vai vender o carro, pô, eu tinha uma parte aqui, eu vou arrumar uma outra beirada desse jeito. Vai dar um jeito. Ele vai acabar dando um jeito, né? Exatamente. E aí você, como diretora comercial lá da cultura, acho que você deve observar a mesma coisa que eu observo, né? A lei das propagandas, na verdade a guerra das propagandas aqui em Santos, né? Então você vai aqui para a Dependência, tá aqui, ó, tem lá uma que fez agora a lateral de um prédio, aí fica disputando outras duas. Não, imobiliária de verdade sou eu. Não, eu sou a número 1 de Santos. Aí ficam tudo querendo patentear. Vê até a foto do cara, do
no outdoor, do próprio corretor, hoje em dia tem muito disso, a divulgação pessoal também, coisa que antigamente não via. O corretor, né? Eu não digo corretor de imóvel, eu digo vendedor em geral. O vendedor em geral ele tem que ter um marketing pessoal dele. Ele tem que ter. Eu falo que a minha maior herança é o meu telefone, são os contatos que eu tenho. Que você pode chegar nas pessoas e você conseguir fechar uma venda ou você criar vendas. Né? O grande intuito é a gente criar vendas e soluções, é que eu falo. O que eu quero quando eu chego no cliente, eu quero trazer a solução para ele, eu não quero trazer problemas, né? Então, o que eu acho que é isso que o cliente espera de você. Né? Então, assim, desde o que da solução, quando a gente for falar do imóvel, né? É um imóvel dentro daquilo que ele pode pagar, dentro da maneira como ele quer pagar, né? E dentro disso, ele, o vendedor e o comprador, né? Porque imóvel, a gente sempre fala que ele tem 3 valores. O do vendedor, o do comprador e o do mercado. Com toda certeza. E a gente tem que ter assim, você tem que ter muita sabedoria, tem que ter tem que estar à disposição, né? Disposição, que você falou, saber falar hoje isso em dia, cliente, né? vários segmentos trabalham no final de semana, feriado, e aí você já está preparada, por exemplo, quando você entrar na Câmara, na política, que você assumir, com certeza chega de sábado e domingo feriado. Eu acredito que não. Assim, eu trabalhei minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, sábado e domingo. Porque a população, o povo, ele vai precisar e você vai estar lá para atender. E quando você é uma pessoa pública, você tem que estar aberto a ouvir as pessoas. E às vezes vai ser um momento de lazer que você está no restaurante com uma família, e você tem que estar apto a também as rejeições, ouvir. Né? Mas eu sempre falo para as pessoas uma coisa, independente de tudo, nós somos seres humanos. Então, seres humanos, o que é? Nós somos suscetíveis a erros, a acertos, né? Mas o que eu acredito que as pessoas têm que entender é que, independente de um político, de um jogador de futebol, de uma pessoa que ela seja renomada, entenda que elas são seres humanos, que elas são pessoas, que elas também têm os dias de... Tem limitações. Dia de prego e dia de martelo, né? O meu chefe, Danilo Martins, ele sempre fala uma coisa que eu sempre vou levar para a minha vida. Tem dias de prego e tem dias de martelo. Tem dia que você apanha e tem dia que você bate. O que a gente não pode é saber, esquecer de onde que você veio e saber ter um segmento para você conseguir burlar essa instabilidade que a gente passa, Sim, né? com toda certeza. Exatamente. Assim, o que eu acredito que as pessoas precisam entender, o ser humano, é que independente do político, do jogador, do artista, eles são pessoas que elas são suscetíveis a erros, elas também têm... Elas têm unha encravada, elas têm um dia que ela brigou com o marido ou com a esposa. E a gente tem que ter um pouquinho, que eu acredito que as pessoas não têm, de amorosidade. Eu acho que isso não é usado. Espírito de coletividade também, que eu acho que isso está muito difícil. A gente entender que cada um tem o seu tempo, o meu tempo pode ser mais rápido que o do Leandro ou que o do Beto, ou vice-versa, que a gente entenda que não é todo dia que a pessoa vai sorrir para você e ninguém é o bobo da corte ou palhaço para ficar sorrindo para as pessoas, e a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, né? E acima de tudo, respeitar, né, que as pessoas são seres humanos e tem dias, né, que ela não tá bem. Pô, fui no show do fulano, paguei um meet and greet para conhecer e o cara não foi legal. Cara, infelizmente você pegou ele num dia que não foi legal, mas você não pode julgar uma pessoa por um dia, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu penso muito antes de falar e muito antes de julgar, porque você tem que ver as pessoas todo dia para saber como que ela é, né? E às vezes você só tem um contato uma vez na vida, então, assim... que é difícil ser ser humano, mas ainda mais um país que a gente vive, que é um país muito instável, né? E um país que caríssimo, se a gente for parar para pensar, a gente está em Santos, que é uma cidade muito cara, que tem 1 metro quadrado, um dos mais caros, que a gente hoje é considerado um bairro de São Paulo com praia, né? Hoje a gente tem 1 metro quadrado basicamente de 8 a 13 a 20 mil metros, dependendo do que está lançando. Então somos uma cidade rica, entendeu? E temos CPFs ricos também, que a gente tem que entender que o rico é uma pessoa comum, é o cara que está andando na rua de chinelo, tal, que aqui tem muita prosperidade, é uma cidade próspera. Existem pessoas ricas de amor também, né? Exatamente. No nosso caso, né? Que eu acho que esse é o maior objetivo. Né? Somos ricos de alegria, de amor. Da gente. De saúde. De cultivar isso, eu acredito mais, entendeu? E a gente é ousado também, né? A gente é ousado. A gente é ousado. Ousadia e alegria. Falou tudo. E, Fabiana, a gente está falando aqui, né? Você entrou agora no âmbito da política, o Betão agora já conversou um pouquinho de política.
Conta pra gente, assim, como que surgiu essa passagem das cortinas, né? De trás pra frente. Quando o bichinho picou, o bichinho da candidatura. Na realidade, assim, olha, eu sempre fui convidada a vida inteira. Eu conheço muita gente, eu falo com todo mundo, mas eu sempre falo para as pessoas uma coisa. Isso é verdade. Você chega na academia, Isso. A Fabiana está conversando. Falo com todo mundo. Ela tem que marcar o treino dela 2 horas, porque 1 hora é cumprimentando as pessoas até o armário. Exato. Né? Aí depois mais 1 hora ela treina. E no salão não era diferente também. É verdade, mas também já foi meu cabeleireiro. E no salão também não é diferente. Mas eu acredito que assim, eu acredito que assim, somos pessoas assim, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Acho que faz o dia das pessoas um sorriso, uma atenção que você dá. A gente nunca sabe o que está passando do outro lado, né? Então assim, eu sempre fui uma pessoa que falo muito e realmente meu filho fala: mãe, eu não aguento andar com você na rua, porque você vai falando do começo ao fim, você vai cumprimentando todo mundo. Eu falei: filho, bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí é o mínimo de educação que você pode. Você dá 1 minuto de palavra para a pessoa, que pode durar esse 1 minuto, 10, 15, 1 hora. Eu acredito que, poxa, é uma terapia para mim e para quem está fazendo. Até porque entendeu? cada cabeça, eu entendo que cada cabeça é um mundo, então você não sabe o que está se passando naquele mundo. Exatamente. Entendeu? Então a gente não pode julgar a pessoa, que a gente falou, por um dia, por uma atitude. Exato. Porque vai que naquele dia o cara tá daquele jeito, tá Isso. bravo, aconteceu alguma coisa, tá chateado, tá nervoso, tá doente. Exatamente. E assim, e sobre política, né, é uma coisa engraçada, que as pessoas, pô, Fabi, mas você conhece muita gente, vai ter votação. As pessoas erram nessa maneira de pensar, porque existe uma coisa que é assim, principalmente familiares, gente. A familiar é uma pessoa que ela te conhece 100% como você é. Como que é a sua... ela sabe toda a sua essência. E com a família que a gente extravasa, né? Quando você está nervoso ou estressado, ou você grita com o marido, ou com o filho, ou com a mãe e tal. Então, a família, muitas vezes, aquilo que a gente propõe, é muito mais difícil ela conseguir acreditar em você do que uma outra pessoa que mal te conhece. Por quê? Porque ela conhece a tua essência do dia a dia. E a essência do dia a dia, do que você é, muitas vezes, poxa, é o que eu falo, é um estresse, é alguma coisa que você extravasa na família. É natural, né? Quando você está estressado, que o chefe brigou com você, você vai brigar, pô, teu marido, se vou te fazer alguma pergunta, você vai dar aquela resposta torta, tal. Então, é o que eu falo assim, então assim, você tem que cultivar pessoas. Mas não quer dizer que os seus amigos vão votar em você. Eu não conto com nada disso. Não conto com amigo, eu não falei com quase ninguém sobre a minha na verdade, candidatura. Qualquer coisa que a gente for fazer na vida, os amigos são importantes, mas a gente não deve contar com amigos. Mas não dá desde um negócio, eu falava isso muito pra minha banda, né? Os caras falam, não, a gente tem um monte de amigos. Eu falei, não, a gente tem que ter fãs. A gente precisa ter pessoas que gostem do som que a gente faz, que se identifiquem. E que abraça a causa daquilo que você está fazendo. Dia a pouco a gente não pode colocar expectativa em cima das pessoas. Com toda certeza. Eu não gero nenhuma, nem da minha mãe, nem de ninguém, entendeu? Que vai votar. O que eu quero, entendeu? É defender causas, né, de políticas públicas sobre abusos domésticos, isso não só para mulher, é que eu falo, a gente vai chegar lá, vamos chegar nessas propostas aí. Calma, Fabiana. Vou botar o acelerador ali, velho. A gente já vai chegar nesse assunto. Esse assunto, inclusive, ele é muito polêmico, sim, né? Muito. Porque a gente tem vários pensamentos sobre isso. Sim. Existe uma polarização na política, existe uma polarização também sobre esse tipo de assunto hoje em dia, né? É um assunto que ele é muito popular. A gente se vê hoje muitas pessoas abordando isso. Sim. É um assunto delicado até, né? Saindo literalmente de uma maneira do armário ali em relação aos sentimentos, né? A maneira de lidar com isso, porque isso, na verdade, se a gente for pensar na época dos nossos avós, né, sobre esse tema, a gente falava de pessoas que ficavam retraídas nos seus sentimentos, aguentando, né? calado, né? Porque era cultura, né? Cultura o marido, né? Ela arrumou um marido bom, que ele banca as coisas da casa, ela é uma mãe, e aí se sujeitava, né? Se sujeitava, porque isso era natural. Hoje em dia a gente está em 2024, hoje tudo, né? A gente tem acesso a tudo, você tem acesso à internet, você tem acesso a várias coisas que a gente nunca, nossa mãe, nossos avós não tiveram isso, entendeu? Com toda certeza. E eu acredito que você ser uma voz para muita gente que vive em situação de abuso, e abuso psicológico, físico, financeiro, né? Porque tem muita gente que acha que porque ela banca uma casa que ela pode, ela tem
uma pessoa que é um objeto que ela possa usar, entendeu? E eu acredito que hoje a gente tem muita coisa, muita voz ativa para políticas para a gente ajudar pessoas que não conseguem sair desse cárcere, porque não deixa de ser um cárcere, né? Cárcere. A pessoa está lá, ela não consegue, muitas vezes o familiar que está do lado dela fala, pô, você tem um marido maravilhoso, poxa, ele cuida dos teus filhos, ele cuida de você, ele banca a casa, você não trabalha. Na verdade, ele não cuida dela, né? Ele não cuida dela. Às vezes faz até terrorismo. Exatamente. Isso, Então tem muito abuso, e assim, eu acho que o pior abuso, além do físico, é o emocional. É uma pessoa que ela, assim, está totalmente desprovida de algum tipo de apoio para ela conseguir sair disso. Geralmente ela vai ser uma mulher ou uma pessoa, a gente está falando não só de mulher, tá? A gente está falando de todas ser humano, porque também tem homem que sofre abuso, também tem o público LGBT, que tem o companheiro que também... São as minorias, são, né? Minorias, eu não sei se hoje é tão minoria. Se hoje é tão minoria. É uma coisa muito magnânima, muito mais do que a gente imagina, entendeu? Às vezes você está do lado de pessoas que estão sofrendo e você não sabe. Fabi, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de propostas, você vem com cunho forte em relação a essa parte dos abusos. Tem alguma coisa que você já pensou em relação a, eu vou ser eleita, eu acho que de repente eu consigo entrar com esse projeto de lei, pelo menos municipal, né? Porque é o papel de um vereador, né? As leis municipais, ou algo que eu possa usar a minha influência como vereadora para estar atingindo também de uma outra maneira as pessoas, ajudando essas pessoas. Eu vou contar um relato da minha família, aconteceu muito próximo a mim. Tinha uma mulher da minha família, né? Não vou dizer porque é muito, muito próximo mesmo. E ela sofria muito abuso do marido, e abuso até de violência, né? Eu fiquei sabendo depois, senão quebrava na porrada. Mas... Jiu-jiteiro. Ô, meu, quebrava na porrada, eu fiquei sabendo depois. Fugiu, né? Fugiu, mas ainda te acho. Bom, é o seguinte, e aí ela foi tendo essa depressão contida, filhos já adultos, adolescentes, caiu nas drogas, né? Após a separação, que foi uma separação ali muito conturbada, traumática, ficou internada durante 2 anos e de lá saiu para reconstruir uma nova vida, né? Então a gente sabe que às vezes tem muitas pessoas que não têm essa mesma força. Ela sai de um relacionamento abusivo e ela cai, né? E vai pro fundo, ladeira abaixo, e às vezes até causando um suicídio, alguma coisa que vai muito além. Chegando até numa coisa mais grave. Uma coisa mais grave, né? E o que você está falando é uma coisa assim, que é exatamente esse ponto, né? Quando a pessoa ela sofre um abuso, geralmente ela não tem... primeiro que ela tem vergonha, porque muitas vezes ela convive com um cara assim, eu acho que ficou muito piegas hoje o termo narcisismo, porque todo mundo usa isso. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem um diagnóstico a partir do momento que ela procura a pessoa, o diagnóstico, né? Então, quando você procura um diagnóstico, você vai saber se você tem ou não. Então, muitas pessoas, elas foram criadas num ambiente assim e elas acabam levando isso como se fosse uma coisa normal, né? Eu falo o abusador, né? Então ele já teve geralmente uma mãe que já foi abusada e ele acha que isso é natural, porque isso foi tratado naturalmente, né? E eu sempre falo, né? Um filho narcisista e abusador é a gente que cria, somos nós, mas, né? Pais também. Então a gente tem que ter muito atenção como que você vai lidar com o teu relacionamento em casa, o que você vai falar numa mesa de uma família, você define a vida do teu filho. Entendeu? Tem muitas pessoas que assim, tipo, porque rico rouba, porque rico nesse país é só ganhando por coisas ilícitas. E muitas vezes essa pessoa, essa criança que ela é criada num ambiente que é falado isso o tempo todo, numa mesa de família, num almoço, num jantar, ela cresce pensando que o dinheiro não é uma coisa boa, entendeu? Então você já definiu que a pessoa, por mais que ela tenha toda a capacidade de ser uma pessoa sucedida, automaticamente está lá dentro dela que ela não vai querer ser sucedida, porque dinheiro para ela é uma coisa que foi falada na mesa de família, que era quem rouba, e é uma coisa ilícita, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mesa de família quando a gente fala com crianças, porque o abusador, ele foi uma criança que sofreu. Né? Então, quando a gente fala de políticas públicas... Sempre o abusador, ele é uma criança que sofreu, ou ele se desenvolve abusador de repente, de acordo com algum gatilho? Eu acredito que tem muito
de várias, não acredito que seja sempre, porque tem pessoas que ela já tem um transtorno, né, um transtorno de esquizofrenia, que nunca foi tratado, porque a pessoa acha que é normal, né, bipolaridade, por isso que eu falo, só tem diagnóstico para a pessoa que procura, mas assim, quando você torna um ambiente, uma casa hostil, e que você deixa pessoas que convivem com você doentes, né, doentes emocionalmente, não é uma coisa normal. Então, assim, só que assim, o quão que essa pessoa tem essa amorosidade perante a família dela e perante ela mesma, entender que ela precisa de ajuda para ela ajudar o contexto, né? A gente é fruto do meio. Somos fruto do meio que a gente Até uma casa em que a criança vive com o pai batendo na mãe. Lógico. Ele vai achar que é normal, ele vai crescer e ele vai querer tratar a namorada, a esposa, a noiva da mesma forma. A gente tem que lembrar uma coisa, nós somos os primeiros heróis dos nossos filhos. E né? talvez os primeiros vilões também, né? Então, exatamente aí que eu vou chegar. Os primeiros heróis dos nossos filhos. Então, assim, quando ele tem uma mãe que sofre, que o marido apanha tal, de repente, se é um menino, ele acha que isso é normal na vida dele, ou não, porque assim, a tendência kármica, né, a gente vai falar de uma coisa mais além, espiritual, todos nós temos, familiar, mas a escolha é nossa. Você no momento, a gente vê no mundo com o poder mais, com a coisa mais importante na vida, que é livre-arbítrio, é você decidir ir e vir. Né? Isso é bíblico, então, né? no momento, exatamente, então independente, a gente vai falar de religião, vou falar do que é, isso, né, das escolhas, né? São as escolhas da vida. Você escolher seu caminho. Exatamente. Com as suas consequências. Uma também. pessoa que a família toda alcoólatra. Né? Ele tem uma família que é alcoólatra. Ele tem uma tendência química e kármica de ser alcoólatra. A escolha dele. Não é? Então, assim, a gente tem, no momento da vida, a escolha de ir por caminho ou não. De você decidir ou não. O que acontece é o quê? Que se você não tem uma família, que você conversa, que tem uma base para ter esse diálogo, fica muito mais difícil. Então as pessoas vão para o caminho mais fácil. Você acha, Fabiana, que assim, eu estava conversando hoje à tarde com uma das pessoas aqui da produção, a gente está falando muito de narcisismo, né? O estereótipo do abusador é sempre narcisista ou existe outros gatilhos, o alcoólatra, por exemplo? Ou esse alcoólatra também é um narcisista? O que a gente precisa entender... Né? Uma junção. Eu falo, né? Mas sempre tem esse perfil do narcisismo? O narcisismo assim, é uma pessoa que já diz o nome, narciso, né? Quando ela é o centro do mundo, para ela, e ela acredita que para as pessoas das quais ela convive. Então, assim, uma pessoa, quando você convive, que ela não consegue conjugar o verbo na terceira pessoa do plural, você já começa a ficar esperto que isso daí já é uma yellow light, né? É um sinal, né? Por quê? Se a pessoa falar eu, sempre na primeira pessoa do singular, você pode ter certeza que assim, ela tem, todos nós temos traços narcisismo, isso que é bom que a gente tem que entender. O problema é a discrepância, né? De ser muito. Tem um pai de família onde ele só fala dele e ele não fala da esposa e dos filhos, é um cara que pode ter um transtorno de narcisismo, bipolaridade, hoje em dia tem de borderline, várias outras coisas. Que é recente, né, o borderline. Que são vários nomes, né? Então, que é o limite da borda, é a pessoa que sempre chega no limite. É que, na verdade, existia, mas ainda não tinha sido classificado. Isso, seria exatamente. Isso, né? Hoje a gente tem vários nomes para você lidar, né? Então, eu acredito que, assim, a mulher ou a pessoa que convive com uma pessoa que ela o tempo inteiro fala no eu, na primeira pessoa do singular, já é uma pessoa que você já tem que ficar, né, em contrapartida. E assim, o que acontece muito mais com mulher é que a mulher, ela é emoção, ela precisa amar, ela precisa gostar da pessoa tal. E quando você ama uma pessoa que tem um transtorno narcisismo, é muito complicado, porque é um relacionamento de via de mão única, não é de mão dupla, porque o narcisista vai ser tudo que é bom para ele, o que foi, ou então ele consegue manipular de uma maneira que ele faz com que você acredite que você é a louca da relação, né? Então isso fica muito difícil. Então, assim, quando você não tem apoios, que a gente fala daí dos braços, que é familiar, que você pode comentar, algum amigo, que você possa falar o que você está passando. Então, muitas vezes a pessoa vai se fechando na concha com vergonha que as pessoas sabem que ela passa por isso. E nisso as pessoas vão levando anos na vida. E o abusador, ele só vai crescendo o guarda-chuva e ele vai
dominando essa pessoa e apagando ela, né? Então assim, pô, quando você tem uma mulher que ela é uma pessoa, que ela tem uma voz ativa, que ela tem um trabalho, poxa, se você tem um marido que apoia, isso é maravilhoso pra gente, mas se você tem um homem que ele não apoia você para crescer, para você ser uma pessoa de destaque, ou que só ele possa se destacar, é uma das grandes coisas, entendeu? E o problema maior disso é que quando a mulher se envolve, e a mulher se envolve amorosamente com uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de sentimento, ao não ser o que for bom para ela, fica muito difícil, porque aí não tem relacionamento, aí é o relacionamento tóxico, o abuso, né? Aí começa, né? Primeiro o cara vai te dar o mundo, você vai ser a melhor pessoa do mundo, depois ele vai começar a te denegrir, até ele te apagar e até ele te dominar, né? Então aí quando acontece das pessoas, né, a fuga dela, o que é? Ou a bebida, ou vai ter alguma droga, ou coisas piores, de suicídio e tal, e muitas vezes as pessoas que estão do lado, elas só precisam de ouvir. Né? O ser humano, a gente tem que aprender a ouvir, a você dar o ouvido para as pessoas para falar, porque muitas vezes a pessoa está te pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda e você, muitas vezes, você quer ficar falando, você quer ficar dando lição de moral, poxa, mas tá com esse cara que abusa de você há quanto tempo e você tá nessa? Aí a pergunta, tem pessoas que são um pouco mais fortes, tem pessoas que são um pouco mais fracas. E qual a pessoa que ela não consegue sair disso, porque ela depende financeiramente, emocionalmente, tudo. E ela tem filhos para criar, como que ela faz? Uma construção de anos, às vezes de uma relação, exatamente. Né? E como que essa mulher faz para sair disso? E às vezes ela toma coragem, vai, procura ajuda na família, quando chega lá a família não, volta pro teu marido. Poxa, ela sai de casa, às vezes, geralmente com uma mão na frente e uma outra atrás, o cara ele não vai dar nenhum tipo de respaldo financeiro para ela, mas ele também não deu nenhum respaldo para ela ter uma vida, né, de uma vida laboral, né, de trabalho, e como que fica? Né? Um dos principais viés é o abuso nos relacionamentos. A gente falou muito da mulher, né? Sim. Existe também a contrapartida. Lógico. Existe a mulher abusiva. Existe hoje os casais, né? Sim. Que são homoafetivos também são abusivos. Idoso, crianças entendeu? Hoje em dia, quantos idosos que passam. Aconteceu agora, né? Um neto, acho que arrancou o olho do avô. Foi no BNH isso aqui, né? Foi uma coisa tremenda. Porque as pessoas estão muito difíceis hoje, né? As pessoas precisam. Gente, eu acredito que hoje terapia é uma coisa que deveria entrar numa das políticas públicas para todo mundo. Porque, gente, a pessoa com a terapia, a gente brinca, né? A pessoa com a terapia em dia não quer mal a ninguém e tal. Mas assim, e às vezes é só um gatilho, né? Às vezes você está super bem, é um gatilho que vem, que já vem na tua mente um monte de coisa e você às vezes explode sem conseguir o controle, né? Então, assim, se a gente tiver mais políticas, que a gente tenha mais terapeutas, hoje tem psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, afins, e não só dar medicamento, gente, não é esse o objetivo, porque, diz o nome, remédio, ele remedia, ele não cura. Entendeu? Então, assim, a pessoa às vezes precisa de uma medicação, porque muitas mulheres que às vezes vivem isso, elas vivem dopadas, porque ela tem uma depressão. Mas você não curou a causa da depressão, você só está dopando ela, mas qual é a causa dessa depressão? É um abuso de relacionamento? É uma vida ociosa? É o marido que não deixa ela trabalhar e ela produzir? Eu falo que acho que uma das maiores armadilhas para o homem é deixar uma mulher em casa sem trabalhar. Porque a mulher tem uma mente muito fértil, nós somos muito poderosas. E a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem visto aqui nos outros podcasts, né? Inclusive a Thelma de Souza aqui, a gente estava conversando sobre isso. Sobre isso aí. Sobre toda a história política, ela até brincou que ela falou que ela nunca conseguiu ficar muito tempo num casamento. Sim. Ela teve 7 maridos, não foi? A Thelma? Acho que foi. Foi 7 maridos, ela falou, ela até brincou, né? Você tá 27 anos casado, casado, Beto? Ela 27 anos casada. E ela brincou, pô, já tive 27 maridos. Por quê? Porque é muito difícil, ela é uma pessoa que sempre foi muito ativa na política, né? E assim, você bem sucedida também na política. Arrumar um companheiro que muitas vezes quer entender que vai ser uma mulher que não vai estar tão disponível como ele queira, ela não vai estar, porque ela vai estar disponível para a população, que foi o que ela se propôs, né, a fazer. E obviamente que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? A gente às vezes destampa uma panela para tampar outra. Então eu acredito que assim, até você, uma pessoa pública, ela tem que ter um acompanhamento também psicológico, porque muitas vezes você
acaba que saindo do quê? Do que seria o bom para a família. É trabalhar menos, é se dedicar um pouco à família. O que você falou de segunda a sexta, uma pessoa pública é praticamente humanamente impossível. Entendeu? Mas se você não tem um companheiro, um respaldo que vá te dar isso, para te deixar tranquila, para você conseguir fazer o seu trabalho bom, né? E mesmo assim vai ser muito difícil, muitas vezes você vai falhar, porque somos seres humanos, se a gente, né, atingiu a perfeição, a gente já não estaria mais nesse plano, né? Com toda certeza. Então, se a gente está aqui, é que a gente ainda tem muito que transformar. Então, é assim, muitas vezes você acaba terceirizando a mulher, né? A gente acaba terceirizando, ou é a babá, ou é uma psicopedagoga, e tem ou gente é que acha psicóloga. que você dando boa vida, dando carro do ano, é o suficiente, não é. Não, às vezes a pessoa só quer um carinho, um conforto, sim, um abraço. Uma palavra amiga, uma compreensão. Como tem aquele clichê, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, e às vezes isso é verdade mesmo. Exatamente. Às vezes ela só quer isso. Gente, existem jargões que nunca são demais e a gente vai O levando. Beto fala isso porque a gente vai apresentando o podcast, ele vai chegando perto. Sim. Aí ele vai querer me dar um abraço, daqui a pouco ele tá no colo, né? Tá abraçado comigo. É um relacionamento abusivo. A gente colocou o tapete aqui para evitar que... Não, eu vou falar o que é, gente. É que eu tô surdo, então eu tenho que ficar virando toda hora para escutar. Então, assim, quando a gente fala disso, é uma coisa muito mais além. Então, assim, na realidade, o meu apelo é muito mais a familiares, amigos, ouvir as pessoas, ouvir. Se a pessoa tem alguma coisa para falar, porque muitas vezes a pessoa que ela é abusada, muitas vezes ela acaba perdendo o rumo do que realmente, ela perde a identidade. Porque a pessoa que abusa ela fala tanto que a culpa dela porque ela abusa, entendeu? Eu abuso de você porque você provoca isso em mim, que a pessoa ela acaba pegando, ela mesmo não acredita mais nela. Daqui a pouco ela está acreditando nisso. Realmente, eu estou fazendo mal para ele, eu vou ficar no meu cantinho aqui, eu vou me fechar. Então, assim, nós como seres humanos, nós como cidadãos, a gente precisa ouve o que a pessoa precisa falar. De repente ela está te pedindo, a pessoa, se ela fez só um comentário, ela está te dando só a deixa de que ela está te pedindo socorro. Entendeu? E como que a gente pode fazer isso? Os familiares, os amigos ajudando nisso, em contrapartida, quando você tem apoios dentro das políticas, que ela possa procurar ajuda, porque muitas vezes essa mulher, às vezes ela tem até uma formação ou nenhuma formação, e como que ela vai sair de um relacionamento que o cara coloca a comida dentro de casa que pelo menos ela come, porque a coisa ficando tão pequena, que o cara se reduz tanto na mediocridade que você não consegue acreditar que você pode sair, trabalhar e construir uma nova vida, entendeu? É difícil, né, mulheres? Eu já ouvi relatos de mulheres que foram construindo uma situação para sair do abusador, né? Então ela veio ali numa crescente, ela foi construindo uma estrutura para ela poder ali dar Como que ela faz para sair? Muitas vezes ela fala, vai querer sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é difícil. Mas existe, ignorância minha, mulheres que sabem que estão sofrendo um abuso e querem continuar só para não perder, tipo padrão de vidas, que nem você falou, zona de conforto. Mulheres ou homens, vamos generalizar, pessoas. Tudo, mas às vezes, assim, é uma maneira dela fugir da realidade que ela vai ter que enfrentar, porque ela recebe abuso, mas ela tem um marido que tem uma vida boa, que dá um carro bom, que ela tem um cartão de crédito que ela possa gastar, tal. Então, muitas vezes, assim, você acaba sendo barganhada, né? Mas assim, é uma escolha. A vida é feita de aquilo escolha. Que tu falou no começo, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, assim, só que às vezes ela se vê de uma maneira que uma mãe vai falar, você tem um marido bom, então você não pode sair dessa vida boa. Tal. Então, assim, como que essa mulher vai ter essa força para ela conseguir sair disso? Entendeu? Então, assim, eu acredito que assim, nós fazemos parte disso. E quando você sabe que uma mulher sofre um abuso e você não fala, você está sendo conivente com isso. E se esse abuso acabar numa fatalidade, que são os feminicídios, ou qualquer que seja o caso que você acaba, né, em perder a vida, é muito mais além. E isso quando ela não tira a própria vida, porque ela não aguenta, entendeu? Então, o que eu acredito? Que se a pessoa tem um apoio psicológico, de psiquiatra, de qualquer que seja, para ela conseguir extrair, porque todos nós temos dentro uma força inimaginável dentro de nós mesmos, mas assim, muitas vezes a gente não vai acreditar, mas quando você ativa, ela está intrínseca, é seu, está lá dentro, né? E o que eu falei, quando nós somos fruto do meio que a gente vive,
Se você vive no meio de alegria, de companheirismo, fatalmente seus filhos vão ser crianças que vão ter alegria e companheirismo, a não ser que ele tenha uma predisposição de alguma doença psíquica. Com toda certeza. Que pode ser também, tem pessoas, tem psicopatas que foram criados numa família maravilhosa e ele nasceu com essa predisposição. Tem os psicopatas, tem os sociopatas também, né? Sociopata, muitos, uma outra a gente convive todo dia. Tu acha que com a pandemia que a gente teve, tu acha que teve alguma piora nessa situação? Logicamente, né? Porque assim, todo mundo trabalha, né? Hoje em dia que eu falo, eu que sempre trabalhei no mercado imobiliário, as pessoas falam, Fabi, mas aquele apartamento é pequeno e tal. E cada vez vai ser menor, porque o objetivo da vida hoje, o que é? O marido e a mulher trabalham, os filhos ficam na escola, você só vai para casa para fazer a última refeição do dia, muitas vezes, e dormir. Então, quanto maior o apartamento, mais você gasta do que de condomínio. Quanto maior o metro quadrado, e dependendo da localização, fica muito maior. IPTU e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você se viu num momento em onde que você não podia sair de casa, você tinha que se relacionar daquilo que talvez você fugia, indo trabalhar ou ficar na rua, logicamente que isso potencializou num absurdo, porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar 24 horas juntas. Muita gente separou na pandemia, né? Separou ou pós-pandemia, né? Falou, caramba, era isso meu casamento, meu avô. Até porque eu acho que a pessoa, assim, aconteceu um fato inédito, mundial. Então a pessoa aguentava aquilo, de repente já falou, eu podia amanhã ter morrido de Covid e não vou aguentar mais isso não. Sim. Será que também podia ter acontecido isso? Várias coisas poderiam ter acontecido, mas eu acho que o maior gatilho que a gente precisa pensar, e é uma coisa muito triste, é que assim, a gente está perdendo o elo do que é a convivência. A convivência está cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez na toxicidade, que eu falo, a toxicidade, quando a gente fala de toxicidade, assim, é tudo aquilo que o ser humano sempre está arrumando um problema, de vez em arrumar uma solução, né? Ou então se apegar em pequenez. Eu sempre falo, o que mais faz com que os casais se separem, o que é? É a pequenez dos mini problemas de casa. É o marido que deixa a tampa do vaso aberta, que a mulher vive falando, ou deixa a toalha jogada, ou joga... Gente, tem muita coisa pior, muitas coisas mais pra gente resolver da vida do que uma coisa. Se você te incomoda, vai lá e arruma. Uma hora a pessoa vai começar a se tocar, ela mesma vai fazer. Se você te incomoda, paga uma pessoa para fazer, alguém, entendeu? Mas o que é melhor? Você conviver brigando com o teu marido por uma coisa, por que uma toalha vai mudar na tua vida? Sim, outro dia eu fui obrigado a lavar louça em casa, mano. Eu achei isso de um tremendo absurdo. Isso aí tá errado. Isso aí. Tá errado. Denúncia. Minha toalha estava molhada em cima da cama, veio reclamar comigo. Não, que é isso? Logicamente que tudo, né? Caminho do meio termo, né? Eu te entendo. Mas assim, o que eu acho é que assim, a gente tem que tornar a vida mais leve, porque assim, o que já cobra a gente? As contas cobram a gente. Com toda certeza. O trabalho cobra a gente. No meu relacionamento é assim, nós somos duas pessoas. Sim. E uma pessoa do relacionamento sempre tem razão, a outra sou eu. Mulher, o homem que entendeu isso, gente, 70% do caminho andado. Né? Outra pessoa Mas sou eu. a realidade não é que mulheres, a gente já tem um poder do quê? Que vocês mesmos deram pra gente, de comandar uma casa, né? De você, poxa, eu tô pagando as contas, você tem que cuidar dos filhos da casa. Então, foi um poder que veio isso durante milênios de anos atrás, que a mulher, ela comanda a casa. Só que o que ela comanda... E ela não pode colocar a posição dela como? Então, por que não pode dividir? Por que você não pode lavar louça, né? E ajudar a sua esposa no momento que talvez ela esteja... Por que o homem, quando faz alguma coisa em casa, agora, até mais pro lado da mulher, sim. Por que o homem, quando faz alguma coisa em casa, ele tem que falar assim, que está ajudando a mulher? Ele não está ajudando a mulher, ele mora lá. Não, ele está ajudando ele faz tudo ali. Exatamente. Ainda mais se a mulher trabalha fora, peraí, se a mulher trabalha fora, aí mais ainda, vamos fazer junto para que a gente termine logo o que a gente está fazendo, para que a gente aproveite a casa junto. Ou então, se vocês não consigam, que terceirizam. Mas eu não consigo, isso a gente não consegue entender. Porque é uma pessoa para fazer uma faxina em casa, ou então uma pessoa que vai ficar todo dia. Não, mas às vezes, mas às vezes eu vejo também conversa, eu trabalho no meio da mulher, então às vezes eu vejo conversas assim de mulher falando assim, meu marido me ajuda, ele lava a louça. Por que ele ajuda?
Por que ela fala assim? Ele não está ajudando, ele está fazendo a obrigação dele. Né? Porque isso foi imposto há muitos anos pra gente, que para um homem ele não é obrigado a fazer isso. O homem ele é o provedor, ele paga as contas e a mulher comanda a casa, ela gerencia. Então assim, ela quer dizer, um mordomo, né, casada com uma pessoa que paga o empregador. Entendeu? Seria isso o caso. Então, assim, o que acontece é que isso já mudou muito, né? A gente está em 2024, isso é muito... Mas ainda tem muitos homens pré-históricos, né? Que pensam assim, porque eles foram criados assim. Tem homens que não aceitam que a mulher se sobressaia mais no trabalho, que a mulher ganhe mais do que ele. Agora, uma coisa eu vou criar polêmica, que eu sempre falo. Né, isso assim, é um momento bom agora. Atenção, corte, vai ter polêmica. Eu sou mulher... Eu sou mulher, então assim, muitas vezes eu sou uma mulher que sempre tive uma energia masculina muito forte. E isso é uma coisa muito ruim para a mulher. Porque a gente tem uma energia masculina forte, a gente muitas vezes esquece que você é mulher. E a gente não gosta de se mostrar quando você está no momento vulnerável que você... Né? Você quer chorar, você está vendo que você não está dando conta, tal. Então eu acredito que assim, a mulher, ela também tem que deixar o protagonismo do homem, que é o homem, quando o homem ele quer, se ele quer ser provedor, maravilhoso, se ele quer, desde que ele entenda que você também tem sua voz ativa, entendeu? Dentro de um lar e tal. E muitas mulheres que elas têm um cargo maior que o homem, ou que ela ganha muitas vezes maior, então assim, ela virou o homem da casa, e aí muitas vezes ela quer cobrar do homem uma coisa que ela mesma castrou o homem, ele castrou a masculinidade do cara. Então, mas assim, de uma maneira que eu tô falando, que polêmica, né? Mas assim, que a gente entenda o nosso lugar. Nós somos mulheres que a gente também pode ser cuidadas. Você não precisa ser Deus da casa. Você pode deixar o cara também fazer o momento dele. E se ele ganha menos que você, como que tá dividido as contas? 70, 30, whatever que seja. Mas olha, mês que vem, ou daqui a um ano, vamos fazer um objetivo de você pagar 70 a 30, de ser 80, de 60 a 40. Não diminui, pelo amor de Deus. Vou dar um conselho aqui. Você ser cancelada pelas mulheres aqui. Vou dar um conselho aqui, homens que querem conquistar e reconquistar. Aprenda a fazer escova. Isso, exatamente. Isso eu vou falar, mulher do Beto é uma mulher que é muito feliz. Muito feliz. A minha filha, só uma coisa, a minha filha, quando ela era pequena, que ela ia para a escola, aí ela falava, pai, amanhã eu quero ir de trança. Eu tinha que acordar 5h30 para fazer trança nela para ir para a escola. Aí eu falava assim, pô, cara, por que eu tenho que fazer trança? Isso geralmente é mãe que faz trança. Ah, não, tem jeito para isso aí não, é tu mesmo. Aí eu acordava 5h30 para fazer trança nela. Isso causou memórias nela. Lógico, poxa, a menina foi criada com um pai que fazia então, trança melhor que a mãe, gente. Faça escova. Acho que ela vai esquecer? Nunca ela vai esquecer. Ela vai levar. E provavelmente assim, né, que a gente estava falando no começo. Nós somos os primeiros heróis e os vilões dos nossos filhos, né? E é natural que isso... não tem a ver com a religião, mas é uma lei que a gente acredita que o filho sempre vai espelhar uma mulher parecida com a mãe. A filha sempre vai procurar um homem parecido com o pai, que foi o primeiro herói até que o mito caia, né? Mas isso fica intrínseco, né? Na mente dela, de que o homem que geralmente ela vai se atrair é muito parecido com o pai. Se é um pai muito bom, parabéns, mas se é um pai tóxico, abusivo, geralmente ela vai atrair esse tipo de energia para a vida dela, até ela conseguir transformar e ver que isso não é bom para ela, mas ela conviveu nisso. E o cara, o abraço, que é aquele cara que ia cuidar dela desde pequena, que foi, então ela projeta num outro homem, entendeu? Um homem que ela vai conviver, né? Que ela vai casar e tal. E muitas vezes isso vai durando anos, porque ela conviveu com uma mãe que sofreu um abuso de um pai, mas era o pai dela que ela amava, e fatalmente ela vai procurar um cara com o perfil do pai. Às vezes ela nem percebe, mas é uma predisposição. Com toda certeza, é isso aí. Ó, a gente tem aqui um papo bem leve, bem agradável. A gente está conversando antes, né, que as pessoas seriam mais felizes se elas se relacionassem mais, né? Sim. Então, quando a gente fala de tarefas em casa, poxa, vou deixar uma dica para vocês. Eu, quando não tinha filhos, que agora os filhos atrapalham um pouco, né? Filho pequeno, né? Até crescer, atrapalha. Cresce, os meus são grandes, aí fica legal, né? Fica ótimo. Mas as tarefas, quando a gente dividia, acabava em namoro, entendeu? Então, legal, às vezes, vai lá, né? Na cozinha, lava aquela loucinha junto, já tá ali, entendeu? Você rola a creminha, e aí todo mundo fica feliz, não é verdade?
entendeu? As tarefas se dividem. Exatamente. O relacionamento é alimentado ali, né? Porque uma namoradinha sempre é legal. Acho que quanto mais namorar é legal. Tudo vira uma ocasião. Sim. Tudo vira uma ocasião. Vai lavar junto, já tem aquelas brincadeirinhas, aquela namoradinha. É normal isso. E essa é uma coisa legal, isso de vocês estão falando, porque o que é gostoso é você fazer as coisas em família, criar lembranças, né? Que eu acredito que sejam memórias afetivas, né? Memórias afetivas, assim, e o seu filho ou sua filha fatalmente vai fazer isso na escola em algum momento, entendeu? Eu falo muito pro meu filho estuda numa escola que é inclusiva, então tem TDAH, autistas, Down, tudo. Você sempre tem que ter amorosidade para as diferenças, entendeu? Então meu filho fala, mãe, quando eu estou estressada eu fico com meus amigos autistas porque eles dão todo o carinho do mundo e tal, com a molecada. Então assim, isso já é uma coisa que eu sempre embuto muito nele, entendeu? Que não existe diferença, existem pessoas que têm uma coisa cognitiva, um diferente do outro, um mais, outro menos. Algumas facilidades, outras não. Algumas facilidades, outras não, entendeu? Os autistas, eles têm uma percepção muito mais aguçada, eles têm uma visão hiperfoco em muitas coisas, entendeu? Então eu falei assim, extraia o que as pessoas têm de melhor, entendeu? E nunca fica julgando, entendeu? Então assim, meu filho é um menino muito carinhoso e tal, e assim, muitas vezes eu falo pra ele, mas você também tem que ter um limite de saber do que é carinho e do que é abuso, porque também tem os amigos que acabam abusando de você. Da boa vontade, ele abusa da boa vontade e tal. Então assim, é uma coisa muito interessante que assim, todo dia antes de dormir, eu e o Vitória, a gente tem um combinado, que assim, a gente desliga o celular, pelo menos 15 minutos, 10 a gente deitado, vamos bater um papo, falar como que foi o dia, alguma coisa que ele teve. Então assim, sem celular, sem nada, faça isso com o filho de vocês, sabe? Que seja 5 minutos de qualidade, é muito melhor do que o dia inteiro sem qualidade. Converse, fala de coisas legais, se vocês têm uma religião, faça algo que seja familiar, porque eu sempre falo uma coisa, tem que ter alguma religião, não importa qual, porque se você não der atenção no teu filho, o traficante vai dar, ou qualquer outra pessoa. Alguém vai adotar. Alguém vai adotar, e ele vai transferir toda aquela carência paterna, materna, familiar para alguém que de repente não vai ser tão legal. Com toda certeza. Ó, a gente estava preocupado com o tempo aqui, a gente já passou. Só para terminar, sabe o que é legal no casal? Ver filme. Isso, o casal se prepara, escolhe o filme, fica meia hora escolhendo o filme. Aí quando começa o filme, olha pro lado, a mulher tá. É o DVD, né? Deita, vira e dorme, né? Escolheu o filme, começou a ver, olha pro lado, já tá dormindo. Sim. Não, e é interessante assim, que meu filho está com 12 anos, então ele está numa fase que ele gosta de ver Tropa de Elite e tal, que são coisas mais pesadas, né? E a molecada é meio difícil você controlar essas coisas. Mas assim, de suma importância, a gente conversar sobre também os outros lados, que também não adianta a gente também fugir, porque tem que mostrar e tal. Mas assim, o que eu faço muito é, fim de semana, a gente pegar, ele tem agora uma matéria na escola de inglês, que ele tem que ler aquele livro Wonder, que é o Extraordinário, né? Que é uma coisa que assim, que é maravilhoso, que toda vez que eu vejo aquele filme, acho que eu choro 10 mil vezes, aquele menino que teve uma deformidade, ele fez 10 mil cirurgias, ele ia para a escola com um capacete, né? Ele vivia o mundo dele, inclusive, né? Ele começou... o mundo dele, até que a mãe ele teve, né, que ir para a escola, por questões mesmo de que a criança não pode ficar muito tempo em casa, vai ter um momento que ela vai ter que ir para a escola, e todo o crescimento do menino e o final do filme que é maravilhoso, entendeu? Então, se você fala isso com o seu filho, você induz ele a ter esse tipo de amorosidade, dessa outra visão do mundo, então isso ajuda muito. Então, quem vai fazer isso, gente? Somos nós, pais. Escola, educa, né, no sentido pedagógico, a gente que educa nossos filhos em todos os sentidos, né? E querendo ou não, lembrando e ressaltando a gente que acaba criando uma criança que pode ser muito boa, mas que também não pode ser um adulto muito legal. Você lembrou de um filme que eu já chorei muito. Com toda certeza. O Wonder é maravilhoso. Eu acho que assim, toda vez que você vê, você vai ter uma perspectiva diferente. Você pode ver vários filmes, Sociedade dos Poetas Mortos. Cada vez que eu vejo uma visão diferente. Eu acho que é sempre importante esses filmes a gente vê em família e falar para o filho. Eu falo para o meu filho, escreve o que você... qual é a moral para você do filme? Cada vez que ele vê, ele vai vendo de uma maneira. Eu acho que isso é um exercício maravilhoso entre família, que é uma maneira de você fazer uma coisa gostosa, se tornar leve, e é um aprendizado pro resto da tua vida. Com toda certeza. Você
inscrito em nosso canal, que hoje está assistindo aqui, Fabiana Meschini, o nosso DiarioCast número 7, né, Betão? Número 7. A gente conheceu... 7 é um número bom pra mim, 7 é hein? um número Nada bom. pra cá. A gente entendeu quem é Fabiana Meschini, a sua história, a sua trajetória, quem é o ser humano Fabiana Meschini, que muitas das vezes a pessoa enxerga muito como candidato, olha lá, aquele cara quer voto, ela quer voto, e na verdade existem seres humanos ali por trás com seus propósitos, né? Acho que ninguém se candidata aleatoriamente, Lógico sem ter uma vontade de mudar, de querer realmente representar o povo numa cadeira, né? Então, Fabiana, para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero que você olhe para essa câmera. Eu queria ajudar, né, Leandro? Eu queria ajudar, fazer de tudo para ajudar, fazer a diferença. Sim. Tá, com a empatia, né? Porque hoje no mundo falta muita empatia. Eu acredito que assim, eu sempre falo que assim, seja o sol aonde quer que você esteja, entendeu? Então assim, seja uma pessoa agregadora dentro dos ambientes, apaziguadora, não a pessoa que vai semear a discórdia ou que vai criar algum tipo de instabilidade, né? Então eu sempre falo isso pro meu filho, levo pra minha vida, né? Em todo lugar, todo ambiente que você for, seja o sol, leva alegria, leva brincadeira. Eu sou uma pessoa que brinco, falo um monte de besteira, falo palavrão pra caramba, preciso me controlar muito. Quando você falou, fala palavrão pra caramba, eu fiquei, ufa. Entendeu? Mas assim, seja você, mas leve para as pessoas uma palavra, um sorriso, que você nunca sabe o que está passando com teus amigos de trabalho, como eles estão no dia, o que eles tiveram antes no trajeto de ir para o trabalho. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro nem para almoçar. Às vezes não sabe nem o nome do colega que trabalha. Você não sabe o nome. Então, assim, o que é importante é você conhecer um pouco das pessoas, é você saber um pouquinho dela, gente. Então, assim, isso, para mim, é o que eu quero levar da minha vida. Entendeu? É você levar a luz para onde quer que você esteja. Quer dizer, muita gente que está do teu lado, que está lá no fundinho do poço, só precisando de uma cordinha para você puxar. E uma cordinha pode ser uma palavra, um sorriso, uma ideia ou só um ouvido. Aprendam a ouvir e para de julgar. Com toda certeza. Fabiana, a gente ia fazer aquele momento, mas assim, o momento é agora. Nos olhos dos santistas, né, que estão assistindo, a câmera da verdade, né? Todos os candidatos que passam por aqui olham para essa câmera. Sim, eu, Fabiana Meschini. Defenda o seu voto. O porquê votar em Fabiana Meschini? O que votar em Fabiana Meschini? Como eu já falei, eu estou defendendo políticas públicas, tudo o que for, o que ajuda aos abusos dentro de uma casa ou qualquer que seja, idoso, criança, mulheres LGTB, o que for. E eu quero o voto de vocês, o quê? Com o intuito da gente conseguir levar essa corrente do bem para que as pessoas que não conseguem ter voz ativa, a gente conseguir falar com as pessoas, chegar nelas, ou então que a gente consiga criar políticas que deem todo o respaldo. O que é? É só a cordinha para a pessoa conseguir ter força, para ela conseguir sair de um relacionamento abusivo ou de qualquer outra coisa que seja. E ajudar, sim, as pessoas que mais precisam, um idoso, uma criança, ou não são as mulheres, como que eu falei. Então eu peço para vocês o voto para quem se identificou com a minha pessoa e queira saber um pouco mais, né? Eu acho que eles vão colocar aqui o meu Instagram. Então você vai estar aqui nos textos. Exatamente, né? E pode falar o número, não? Pode ficar, fica à vontade. PRTD, meu número é 28222. É isso aí. Para você que se sentiu representado pelas causas da Fabiana, você conheceu melhor ela mais a fundo. Acho que assim a gente convida muitos vereadores a virem aqui. Acho que até um recado para esses vereadores. Eu acho que falta isso, vocês pararem de ficar com a bandeira ali na Praça Independência aqui e falar com o público santista. É isso que a gente está esperando. A gente conhecer cada um. É um bate-papo. Somos diamantes, né? Um esfregando. O canal existe para isso. Exatamente. O podcast, o DiarioCast existe para isso. Exatamente. Para que as pessoas conheçam as propostas, os projetos dos seus candidatos, não é isso, Leandro? Isso. Parar de sujar a cidade, ficar distribuindo santinha, andar com rodo. Vem aqui bater um papo com a gente, vem conversar, olhar olho no olho dos santistas aqui, como os candidatos que estão vindo aqui estão fazendo, né? Se mostrando, né, realmente o que eles são como seres humanos, quais são as propostas e o porquê eles estão se candidatando. Não é verdade, Beto? É isso aí mesmo. Aqui muitos candidatos, aqui é tudo de cara limpa, né? Isso. Não é verdade? Mas muitos fugiram, viu? Muitos estão fugindo, viu? Então, assim, vamos
A gente está num momento do país que a gente precisa mudar. Com toda certeza. A gente está vivendo um momento muito complicado. Se você não tiver um diferencial ou alguma coisa que seja para o povo, porque quando você está lá, você simplesmente é só um porta-voz das pessoas, né? Então você não é uma celebridade ou subcelebridade. Somos pessoas que tiveram pessoas que confiaram em você para te dar o voto, para você estar lá, para você ser a voz da representatividade do povo naquele momento. Então, assim, são 4 anos, que podem ser mais 4 anos ou nunca mais, né? Que a gente faça isso de uma maneira leve e segura e coesa, né? Fabiana, obrigado pela sua presença. Muito boa a conversa. Muito boa a conversa. Leve, né? Assim, que passou de um jeito muito. Exatamente. A gente não sentiu. Nervosa, mas ó, maravilhoso, eu adoro falar. O que ele falou, chego na academia até eu treinar 2 horas. Então, a Fabiana, que é mãe, que já é vó, né, que tem toda essa experiência, que pôde com certeza entrar no coração de muitas pessoas que estão nesse momento tendo esse problema dentro de casa, isso né? mesmo. Mas que também estão buscando um representante na Câmara, lá nas cadeiras. Então é isso, Fabiana. Obrigado de coração. Obrigada a vocês. Fabiana, muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Veio aqui, mostrou para que veio, sabe? Não se intimidou em falar a verdade. Foi um bate-papo. Não foi nem uma entrevista, não foi uma conversa séria, não. Foi uma coisa bem leve, foi muito legal. Ser leve, a gente poder falar, é um bate-papo, e as pessoas vão ver que em algum momento vai chegar ou alguém que conhece alguém que está precisando ouvir, ou a gente mesmo. Muitas vezes eu acho que eu fui num lugar para incentivar, e eu fui muito incentivada com coisas que eu vi e que eu assim nunca imaginei que ia acontecer. Então, assim, chegando numa pessoa, para mim já está valendo todo o trabalho que a gente está se propondo a fazer. É isso que vale. Muito bom. Fabiana Mesquita, obrigado. Diário Cast número 7, Diário Santista, a nova voz do Santista.